Graça e paz. Eu quero discorrer um pouco hoje sobre o Salmo 46. Diante dos tempos em que estamos vivendo, esse salmo começa assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então a palavra angústia está aí, né? E esse salmo, ele é um salmo que só a leitura dele, né? O objetivo desse salmo é a proteção. E aí eu vou ler todo o salmo, depois eu vou extrair algumas lições. Então ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Acredito que alguma versão tem na tribulação, né? Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará desde o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, ou sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, este salmo está dividido em 3 partes. E aí eu vou... A primeira parte, que o objetivo é esse aqui, né? Deus é o nosso refúgio. Diz também, e fortaleza, né? Nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Então, Deus é o nosso refúgio. Quando é que nós precisamos de refúgio? Nós precisamos nos refugiar. Fortaleza já é um termo assim mais ligado à guerra, né? Bélico. Então, especialmente na antiguidade, uma fortaleza, a Bíblia fala de cidades fortalezas e cidades arraiais. Arraial não tinha muro, mas as fortalezas, elas tinham muros. E os muros eram para proteger os cidadãos da cidade dos seus inimigos, de um ataque de uma outra cidade inimiga, nação inimiga. Então, a fortaleza, ela era muito comum na antiguidade, né? Era para proteger. Então, no caso, Deus é a nossa fortaleza, que pode nos abrigar, que pode nos proteger. É uma proteção. E refúgio, que é essa palavra que ele usa antes, né? Quando é que nós nos refugiamos? Quando estamos em perigo, né? Nós precisamos de um refúgio. E aí eu sei que hoje, por exemplo, com essa iminência do fim desta era, com os sinais escatológicos se multiplicando, fala-se muito que as pessoas ricas e poderosas do mundo, elas construíram refúgios para elas, por isso chamam de bunkers, né? Os bunkers, as pessoas ricas têm bunkers. Até recentemente agora, vimos aí no noticiário que o presidente americano, ele passou 1 hora no bunker da Casa Branca diante de ameaça de invasão de pessoas e protestos ali em Nova York, né?
E então, nós nos refugiamos, refúgio, Deus é o nosso refúgio. A nossa casa também é um refúgio, né? Nos refugiamos na nossa casa, porque é um local de segurança, onde nos abrigamos. E já aqui está dizendo que Deus é o nosso refúgio. Ou seja, aconteça o que acontecer, porque aí ele vai fazer uma série de considerações, mostrando por que Deus é o nosso refúgio. Não importa o que aconteça com o mundo ou com a terra, ainda que a terra se mude, né? Ainda que as águas rugem. Então, ele vai aqui pintar um quadro de catástrofes, até naturais. Os montes, a terra, as águas rugem, se perturbem. Não importa o que acontecer no mundo, ele diz, Deus é o nosso refúgio. E a palavra Deus aqui, a palavra Elohim, né? Elohim. É um termo genérico para Deus, para a divindade, né? Não é o nome próprio. O nome próprio da divindade é Jeová, Yahvé e outros nomes aí que há uma disputa sobre isso. Mas o certo é, a verdade que nós devemos apreender nesse texto é que Deus é o nosso refúgio. Nem os bunkers, né? Nem as fortalezas físicas podem nos abrigar dos temporais, pode nos abrigar dos problemas, né? Até agora, essa questão da pandemia aí, segundo a recomendação oficial dos governos, eles estão nos colocando de quarentena, alguns falam até em lockdown, mas a filosofia por trás disso é como se a nossa casa fosse o nosso refúgio. Alguns contestam isso, dizendo que a nossa casa não é o nosso refúgio, né? O certo mas a filosofia por trás dessas medidas é essa, que a nossa casa é o nosso refúgio para não sermos contaminados com o vírus, né? Para não sermos alcançados por essa doença. Mas eu quero lembrar essa promessa do Salmo aqui, né? Deus é o nosso refúgio e Ele nos guarda, nos protege. Às vezes nós confiamos assim na proteção humana, como os políticos, por exemplo, quando estão em campanha, dizem assim, nós vamos investir em educação, na saúde e na segurança. E aí a Bíblia está dizendo aqui, o nosso refúgio é Deus, né? Não importa o que aconteça com o mundo, mas Deus é o nosso refúgio. Ele é a única proteção segura, né? E ele vai dizer aqui por quê. Porque que ele é essa proteção segura. Então não devemos tirar isso da nossa mente, que Deus que é o nosso refúgio, ainda que precisemos tomar providências com as proteções, os cuidados, né, que devemos ter, mas devemos lembrar que em última instância Deus é o nosso refúgio, é Ele que nos protege, é Ele que nos guarda, é Ele que nos dá segurança. E em decorrência dessa primeira expressão, que Deus é o nosso refúgio, a segunda mensagem que ressalta desse salmo e pelo que não temeremos, né? Ou seja, já que Deus é o nosso refúgio, ele diz, nós não temeremos, não teremos medo. E ele vai dizer porque nós não temeremos, né? Ele vai dizer a mesma coisa, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e se perturbam, nós não temeremos. Não teremos medo, porque Deus é o nosso refúgio. Então, quando nós vemos aí as notícias que nos chegam através dos meios de comunicação, e muitas vezes são notícias aterradoras, intimidadoras, que produzem uma histeria, um medo. E o medo, ele é um inimigo tremendo. Eu sempre digo que o medo é um espírito, né? Porque a linguagem que a Bíblia usa para o medo é a linguagem que ela mesma usa para espírito, né? O medo é um espírito, né? Que é o pânico. O pânico é um espírito. E aí, como as pessoas que não entendem a questão espiritual, ela usa uma série de nomes. A psicologia, por exemplo, usa a síndrome do pânico. E quando eu vejo a pessoa sobre a síndrome do pânico,
eu digo, essa pessoa está com medo. Um espírito de medo se apoderou dela, né? Até porque essa palavrinha pânico deriva de Pan, um deus grego, né? Dizem que esse deus grego, Pan, ele andava fazendo brincadeiras e peripécias nos bosques da Grécia, ou assustando as pessoas. Então, e o medo, ele pode se projetar por meio das notícias, né? As notícias que nos chegam ou nos trazem alegria, paz, ou então pode trazer medo. Então, temos que ter muito cuidado, porque Deus é o nosso refúgio, e por isso nós não temos que ter medo. Tem um salmo que diz assim, que aquele que teme o Senhor não teme mais notícias. Não é que a má notícia não vai chegar, mas aquele que realmente é de Deus, ele não teme as más notícias. Então, temos que ter cuidado com essa questão do medo. O medo é um espírito. Aqueles que não acreditam, né, nessa questão aí, metafísica, por assim dizer, espiritual, invisível, intangível, não sai exame de laboratório, coisa semelhante, mas o espírito do medo, né, o espírito do medo toma conta das pessoas, e aí gera uma histeria, uma paranoia, e aí as pessoas morrem de medo, ou então passa a ter comportamentos irracionais. Porém, o Salmo aqui está dizendo que não temeremos, porque Deus é o nosso refúgio. Então, Ele é poderoso para nos livrar de todas essas coisas, né? Ainda que as notícias que cheguem, muitas vezes possam ser notícias aterradoras, intimidadoras, notícias terríveis. Porém, temos que lembrar que Deus é o nosso refúgio, pelo que não temeremos, né? E não temeremos, não assim, irracionalmente, nós não temeremos na medida em que nós confiarmos nesse Deus, né? Não temeremos se nós crermos que existe um Deus que é todo poderoso, porque ele diz aqui, né? Ele diz aqui, no verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele está falando para as nações, né? Ele faz cessar a guerra até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Ou seja, aquietai e saber que eu sou Deus, está dizendo assim, nós estamos vendo aí, as notícias que nos chegam é que a China e a Índia estão se aproximando perigosamente de um conflito. Estados Unidos, né, as nações estão se preparando para a guerra, o Irã, né, a Rússia e a Turquia. Ou seja, Jesus disse, né? Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. E aí aqui o Salmo está dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, Deus está mandando um recado. Eu não perdi o controle sobre a terra, né? As nações, né, estão na minha mão. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. A linguagem que ele usou era aquela linguagem da época. E se fosse hoje, seriam essas armas terríveis, né? De destruição em massa, armas nucleares e ameaça de uma guerra nuclear e tantas coisas que a gente ouve aí. Então, se a pessoa não confiar em Deus, ela tem todo motivo para se apavorar, para se amedrontar, né? E até adoecer através dessas doenças psicossomáticas, né? Porque ela não vai suportar. Por isso que esse salmo é de grande conforto, né? Para não ter medo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Tem outra tradução que diz, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Ou seja, na hora que eu quiser, eu acabo com as guerras, né? Então, vamos confiar na palavra de Deus, né? Eu sempre digo, a palavra de Deus, ela é o antídoto contra todas essas paranoias, né? Todos esses medos e esses pânicos que estão aí, a palavra de Deus, né? Alguns chamam de logoterapia, mas a pessoa tem que crer nela, tem que ter intimidade com ela, para que a paz, que excede todo entendimento, venha aos nossos corações. Então, uma terceira coisa que eu quero observar aqui nesse Salmo 46 é o seguinte.
No verso 7, ele diz assim: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, a expressão que ele usa aí é o Deus de Jacó. Deus de Jacó. E quando chega no verso 10, ele termina assim: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ou seja, ele repete. O verso 7, aliás, o verso 10 é a repetição do verso 7. É a mesma coisa, né? O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E essa expressão Senhor dos Exércitos, que é dada a Deus aí, então é uma expressão que Deus, ele é um Deus de guerra. Os exércitos aqui, creio que são os exércitos de anjos, os exércitos celestiais. Então, ele é o Senhor dos Exércitos, né? Jeová Tsevaot. Aí ele diz assim, duas vezes: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aí termina dizendo: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí eu quero pensar um pouco sobre isso. Por que Jacó, o patriarca Jacó, é mencionado duas vezes aqui nesse salmo e é dito: o Deus de Jacó é o nosso refúgio? A minha questão é: Jacó tinha um Deus. Só que quando nós vamos ler a história de Jacó, no livro de Gênesis, a gente vai perceber que Jacó, ele nem sempre ele teve um Deus. Eu acho que o salmo, mais de uma vez, fala o Deus de Jacó. Parece que Deus está querendo assim. Jacó tinha um problema, acho que era psicológico, tinha um problema de autoafirmação, porque ele, durante a vida quase toda, ele não se considerou tendo um Deus, né? Porque ele dizia assim: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, né? Mas ele não tinha um Deus assim, o meu Deus, né? Era sempre o Deus dos pais dele. Mas também é claro que ele tinha uns pais que eram grandes feras, né? Ele era neto de Abraão, era filho de Isaac. De certa maneira, era natural que ele não se sentisse assim, com a autoridade de dizer: Jeová é o meu Deus, né? Mas ele dizia: o Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac. E aí eu quero ler lá em Gênesis capítulo 28, esses versículos que vão falar isso aí, olha só. Que é o voto de Jacó, quando ele vai fugindo da sua casa na terra de Canaã, e ele vai fugindo, né, para a Mesopotâmia, a cidade de Harã, onde mora os parentes da sua mãe, né, e até do seu pai também, né, porque eles vieram toda aquela região. Abraão veio de Ur dos Caldeus, então passou a parentela. Então diz assim, depois que ele teve aquele sonho, a visão da escada de Jacó, verso 20, Gênesis 28, 20. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir. Então veja que ele está pedindo a Deus aqui segurança, né, me guardar nessa viagem que faço, e aí está pedindo comida e vestes. Que é interessante que as três coisas que Jesus prometeu no Novo Testamento foi exatamente comida, bebida e roupa, né, para aquele que buscasse em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele diz assim: e em paz tornar a casa de meu pai. Aí diz: Jeová será o meu Deus. Ou seja, até esse momento agora, mesmo tendo sido criado na casa de Isaac e Rebeca, uma família da aliança, piedosa e tal, mas ele não tinha um Deus, né? Ele diz assim: se o Senhor fizer tudo isso, né, que eu voltar em paz à casa do meu pai, então Jeová será o meu Deus, porque até então ele não tinha um Deus, né? Embora ele talvez tivesse consciência que precisava ter, mas até agora ele não tinha. E assim, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então ninguém nem sabe se Jacó cumpriu essa promessa aí, porque ele fez a promessa, né, que ele não tinha nada, e aí ele fez esse voto com Deus, né, de tudo que Deus desse para ele daria o dízimo. É muito complicado, porque sabemos que esse negócio tem que ter cuidado quando vai falar com Deus, que disse: e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Temos que lembrar que Deus deu para Jacó 4 esposas. Será que foi por isso que Raquel morreu? Era o dízimo? Deus deu para ele
12 filhos e uma filha. Sabemos que a filha foi violentada pelo príncipe Eveu. E José, um dos 12 filhos, o mais querido, passou muitos anos longe dele e ele tendo ele como ter sido morto, né? Será que isso aí foi o dízimo? Então, se ele tivesse dito, não, todo o dinheiro que o Senhor me der, eu darei o dízimo. Ele não falou isso, tudo quanto me deste. Né? Tem que ter cuidado ao fazer negócio com Deus, porque a Bíblia diz assim, é melhor votares, é melhor não votares do que votares e não cumprires. Deus não se agrada de tolo, né? Deus não está pedindo que ninguém faça voto com ele, mas se fizer, que cumpre, porque ele vai exigir. É o caso aqui de Jacó. Mas o que eu quero mostrar aqui é que Jacó não tinha um Deus ainda. Ele disse, se Deus me fizer tudo isso, e só ele voltou 20 anos depois para a casa do seu pai. Mas aqui ele disse, se o Senhor me fizer tudo isso, Jeová será o meu Deus, porque até agora ele não tinha Deus. Aí quando nós chegamos ainda em Gênesis 46, quando José já estava no Egito, estava governando o Egito, e agora depois de ter sempre então Jacó, ele soube que José estava vivo lá no Egito, era governador do Egito. Então, e ele retorna, ele vem para o Egito com toda a sua família, já vivia as custas de José, que era o governador, diz o seguinte, Gênesis 46, verso 1. E partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Beersheba, onde ofereceu o sacrifício, olha, ao Deus de seu pai. Está dizendo aqui, ó. Ele ofereceu o sacrifício ao Deus de seu pai. Não era o Deus dele, ele ainda não tinha um Deus aí. Já está perto até da... Depois que ele voltou para o Egito, ele viveu 17 anos no Egito ainda. Né? Ainda não tinha um Deus. Ele ofereceu o sacrifício ao Deus de seu pai. Aí diz aí. E falou Deus a Israel em visões de noite. E disse, Jacó, Jacó. E ele disse, eis-me aqui. E disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Olha só, o Deus de teu pai. E Deus já sabia que Jacó não tinha um Deus ainda, né? Porque mesmo aquela promessa que ele fez, ele não tinha cumprido ainda. Então, disse, olha, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Por isso que eu digo que essa ênfase de dizer que Deus é o Deus de Jacó, parece que Deus estava dando assim como que uma afirmação, porque parece que Jacó tinha um complexo de inferioridade com respeito a ter um Deus pessoal. Era o Deus de seu pai, o Deus do seu avô, mas não tinha um Deus pessoal, né? Até que o Salmo vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele finalmente teve um Deus. Então diz aí. Aí Deus disse, eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito. Olha que benção, hein? Descerei contigo ao Egito. E certamente te farei subir. Te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Ou seja, José estará presente quando você morrer, porque naturalmente se a pessoa morre fica de olhos abertos, né? Aí coloca a mão para fechar os olhos dela. Ele diz, José vai estar ao teu lado do teu leito de morte. Ele vai colocar a mão sobre os teus olhos para fechar os teus olhos. Então, mas o certo é que até esse momento agora, Jacó não tinha um Deus, né? E nós precisamos ter um Deus. Nós não sabemos, a não não ser aquilo que a Bíblia revela, né? Quão perigoso este mundo é, que nós estamos vivendo, né? Há muitas coisas invisíveis que se o ser humano visse, desmaiaria, né? Estaria em pânico. Por isso que todo ser humano precisa ter um Deus. Aí eu vou ler agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, que vai falar sobre essa necessidade de ter um Deus. Olha só. Agora o apóstolo Paulo, que era um judeu versado nas escrituras do Antigo Testamento, Efésios 2:11, ele vai dizer assim: portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo erais gentios na carne. Os efésios, eles eram gentios na carne, né? E chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, que são os judeus, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo, estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Naquele tempo, eles, antes de se converterem, né, de se tornarem discípulos de Jesus, eles eram assim, sem Deus no mundo. Aí imagina a multidão de pessoas que estão hoje sem Deus no mundo. Aí diz aí,
Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Ou seja, os gentios agora, né? Em Cristo Jesus, eles chegaram perto. Agora, uma vez que eles creram em Jesus, fizeram todo o ritual, o rito da aliança, eles agora têm um Deus no mundo. Tá? Então, só que aí nós temos que ter cuidado, porque quando ele diz lá, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, nós precisamos ter um Deus, porque Jacó, ele passou grande parte da vida dele sem ter um Deus, mas só que ele tinha um Deus emprestado, né? O avô dele tinha um Deus, aliança com Deus, o pai dele tinha aliança com Deus, e ele usava o Deus do seu pai e do seu avô, mas ele ainda não tinha tomado posse. Então, finalmente ele tomou posse, né? Ou foi Deus que garantiu, olha, Deus de Jacó. E aí eu digo aí para vocês, nós precisamos sim, precisamos de uma religião. Nós não precisamos de uma religião, nós precisamos de um Deus. Né? E aqui, eu quero ler ainda um verso que está em João 17, 3. Olha o que Jesus diz em João 17, 3. Ele está fazendo uma oração ao Pai, né? O Deus de Jacó é o Pai de Jesus. Às vezes a expressão que é usada no Novo Testamento é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus tinha um Deus e ele tinha um Pai. É por isso que ele diz, quando ele ressuscita, meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, ele diz aqui, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, nós precisamos ter um Deus, só que é o Deus verdadeiro. O mundo está cheio de deuses, né? Só que os deuses que estão aí espalhados pelo mundo não são deuses verdadeiros, porque existe um só Deus, ele está dizendo aqui. Por isso que diz lá, né? Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Só existe um Deus verdadeiro. Mas o diabo engana as nações. Ele espalhou pelo mundo muitos conceitos de deuses falsos, religiões. E aí está dizendo, não é de uma religião ou de qualquer Deus. Nós precisamos do Deus verdadeiro, porque é desse Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, que ele coloca aqui, né? E a Jesus Cristo é quem tu enviaste. Porque tem um Deus verdadeiro, Deus é invisível, mas tem um enviado dele. No caso é Jesus aqui. E aí, é a esse Deus que o Salmo 46 está se referindo, né? Ele é o nosso refúgio. Por isso não temeremos, né? E ele é a segurança no meio de tudo isso que está aí, é confiar nele. Só que para confiar nele, a fé, ela não brota assim, espontaneamente, sem cultivo. A fé deriva da palavra de Deus. Então é preciso, né, que você tenha comunhão com a palavra de Deus, né? Você todo dia lê a palavra de Deus, todo dia medita, todo dia. O salmista diz lá no Salmo 1, né? Aquele que medita dia e noite. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí eu quero terminar com uma ilustraçãozinha que há muito tempo eu li em algum lugar, que diz assim, que um jovem rabino judeu, naturalmente, perguntou ao velho rabino se poderia estudar filosofia grega. Aí o velho rabino disse para o seu jovem pupilo judeu, o rabino novo, o seguinte, baseado no Salmo 1. Se você achar algum tempo que não seja nem de dia nem de noite, nesse tempo você pode estudar filosofia grega. Que seja o nosso caso assim, e Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.